Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Somos revestidas de força, poder e autoridade. Louvado seja Deus. Alcione me chamou para falar sobre adoração. Eu fiquei muito feliz no Senhor, porque eu gosto de adorar o nosso Deus e vou encontrar muitos que também gostam de adorar a Deus. Mas então o Espírito Santo, ele foi me levando a palavra e eu fui conhecendo ainda mais o que é a adoração. E eu digo para vocês que eu aprendi realmente a adorar a Deus da forma que agrada a Ele. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 15, 8 e 9, este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram. E eu fui pedir a Deus a revelação disso que o Senhor estava me dizendo da sua palavra. Que muitos adoram ao Senhor com a boca, mas o coração está longe dele. E em vão o adoram. Muitas vezes nós estamos diante de uma igreja com muitos reunidos, o louvor, a palavra, e nós ali estamos certos que estamos adorando a Deus e estamos adorando a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que depois disso, como é a nossa vida de um verdadeiro adorador? Como tem sido a nossa vida como verdadeiros adoradores? E a palavra do Senhor diz que muitos o adoram, mas com a boca. Porque depois a sua maneira de viver, as suas atitudes não são de um adorador que se rende, que se arrepende, que entende tudo que o Senhor tem ordenado nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que a adoração é mostrar amor, respeito, se dedicando totalmente à vontade de Deus. A palavra do Senhor me levou também em Caim e Abel. Quando Caim oferecia a Deus a oferta, ele não tinha uma atitude digna. As suas atitudes desagradavam a Deus. Diz a palavra do Senhor lá em Gênesis 4:7. Caim foi apresentar uma oferta ao Senhor Deus, mas as suas atitudes eram más. Como tem sido a nossa atitude diante do Senhor? Temos sido os verdadeiros adoradores que se arrepende, que confessa os seus pecados? Como tem sido a nossa vida? E foi aí que eu fui impactada. Como tem sido a minha vida como adoradora? A palavra do Senhor diz lá em João 4, versículo 23 e 24, que Jesus, ele teve uma conversa com uma mulher no poço. Jesus iniciou um assunto pedindo água e depois continuaram a conversar falando sobre a verdadeira adoração. Aquela mulher pensava que a adoração dependia de lugar, de pessoas ou forma. Mas quando Jesus disse que conhecia a sua vida, ela se encheu de alegria. Você tem se enchido de alegria quando o Senhor diz que conhece a sua vida? Você tem se enchido de alegria quando o Senhor diz que você precisa ter uma mudança nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua maneira de viver? Você tem se enchido de alegria? Aquela mulher, quando teve um encontro com Jesus, ela tinha escutado que o lugar de adorar a Deus é como tinham ensinado a seus pais, no monte. Enquanto outros adoravam em Jerusalém. E o Senhor está dizendo que a maneira verdadeira de adorá-lo é de coração, é mudança de vida, é fazer a vontade dele. Não é um lugar, não são rituais, não são fórmulas, mas o verdadeiro adorador, ele se rende aos pés do Senhor. Ele compreende. Quanto mais ele busca, mais ele precisa aprender.
mas ele depende do Senhor todos os dias. Não é mais a mesma pessoa. A palavra do Senhor diz que aquela mulher se encheu de alegria e contagiou os moradores da cidade onde ela morava, de Samaria. Nós temos contagiado os nossos, nós temos levado como verdadeiros adoradores a obediência nas nossas vidas. Nós temos levado a palavra do Senhor como verdadeiros adoradores. Ou todas as vezes que nós queremos nos sentir bem, aliviadas, nós colocamos um louvor, começamos ali a adorar, mas depois que aquele louvor acaba, voltamos às nossas atitudes que não agradam a Deus? Ou realmente somos transformadas como verdadeiros adoradores? Essa foi a palavra que o Senhor foi aplicando na minha vida. Examine-se, veja se você é uma verdadeira adoradora. E eu vi o quanto eu preciso aprender com o Senhor. Jesus declara que Deus quer uma adoração que seja em espírito e em verdade. Isto significa um culto espiritual e sincero. A mulher mostrou claramente que ela foi ensinada e conduzida para locais e rituais de adoração. E nós, de que maneira nós temos buscado o Senhor? Jesus declara: creia em mim, mulher. E é isso que o Senhor diz para nós. Creia em mim, mulher. O Senhor, Ele quer nos tornar verdadeiros adoradores, em verdade que liberta e em espírito que nos ensina a maneira certa de adorar o Pai. A palavra do Senhor diz que quando aquela mulher se aproximou e o Senhor Jesus disse que conhecia a vida dela, ela se alegrou, porque ela sabia que a vida dela precisava de conserto. Ela sabia que a vida dela precisava de remédio, precisava de cura, precisava ser liberta. E ela aguardava que o Messias fizesse tudo isso nela. E ela creu que a partir daquele momento, toda a alegria que ela estava aprendendo, ela estava sendo liberta para saber agora que realmente ela estava adorando ao Salvador. Ela estava adorando ao próprio Deus. Ela não precisava de homens, ela não precisava de rituais, ela precisava estar em comunhão, ela precisava estar dentro do centro da vontade de Deus. Jesus mostra que a localização do adorador não é mais importante, mas sim as suas atitudes, as nossas atitudes com o Senhor, com a nossa vida, é que nos torna verdadeiros adoradores, porque nós nos tornamos filhos obedientes, filhos quebrantados, filhos que se rendem. Primeiro, Deus se agradou da vida quando Caim e Abel estavam ali levando oferta. Deus se agradou da vida de Abel e não da vida de Caim, da inveja, de levando de qualquer jeito para o Senhor. Para adorar a Deus, precisamos conhecer e entender que a palavra de Deus diz, quando Jesus fala em espírito e em verdade, a verdade que Jesus está se referindo é a palavra de Deus. Precisamos conhecer realmente a palavra de Deus, como o Senhor tem nos ensinado para ser verdadeiros adoradores. Nós não podemos adorar a Deus com atitudes erradas. Temos que adorá-lo de acordo com a sua palavra, se achegando mais ao Pai, ouvindo a voz dele e obedecendo. Sim, é muito bom estarmos na igreja, é muito bom estarmos reunidos, louvando, engrandecendo, adorando a Deus. Sim, é muito bom estarmos em conjunto, estarmos no corpo, mas o Senhor diz que as nossas atitudes de verdadeiros adoradores é o que Ele chama para perto dele.
é a nossa mente transformada. É a nossa vida como testemunho que o Senhor quer que eu e você tenha. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Não devemos nos apresentar de qualquer jeito, mas diariamente como verdadeiros adoradores. Porque depois de um culto, voltamos para casa. E como está a nossa vida como adoradores em casa? Depois de casa, o Senhor vai nos levar em outros lugares. Como está a nossa vida como verdadeiros adoradores em outros lugares? Será que é só naquele momento que nos sentimos para adorar? Mas somos libertos para adorar um Deus que Ele é vivo. A palavra do Senhor diz tão claro para nós em Mateus 15, 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque é a tua palavra que fala conosco, meu Deus. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, o que escuta a tua voz e obedece, Pai. E é por meio da tua palavra, como, Deus, adoradores que o Senhor quer, que busque a tua palavra, que pratique a tua palavra, que viva a tua palavra, que ore, meu Deus. Verdadeiros adoradores que se rendem ao Senhor. Pai, que quando o Senhor nos manda fazer, nós estamos, ó Deus, como filhos obedientes, verdadeiros adoradores. Que não seja, meu Deus, um momento de louvor somente. Ó Pai amado, que nós estamos levantando as nossas mãos, mas seja diariamente a nossa vida contigo, Pai. Verdadeiros adoradores, Pai. Assim como essa mulher compreendeu, Senhor Deus, que através de tudo que o Senhor estava dando a ela, a clareza do que ela precisava, Pai. Que ela precisava